que esse homem teve e ele aplicou para ele ter vitória com Deus, e ele foi vitorioso nessa campanha, nessa empreitada que Deus designou para ele. Irmãos, quando a gente abre aqui no livro de Juízes, a gente precisa entender um pouquinho sobre o livro de Juízes. O próprio livro já diz o nome, Juízes. Era um período em que a Bíblia relata, um período entre Josué, o livro de Josué e a instauração da monarquia. Foi um período. Então Josué, até os primeiros reis de Israel, o povo ficou lá. E esse período é chamado como teocentrismo, onde Deus era o centro. Eles respondiam a Deus. Tudo que acontecia era Deus. Só que o que aconteceu com esse povo? Quando eles saíram do Egito, lá quando Moisés trouxe eles, foi dito para eles: olha gente, vocês não casem com o povo estrangeiro, vocês não se envolvam com o povo estrangeiro, senão isso vai trazer contaminação e daqui a pouco vocês estão adorando outros deuses. Parece que Moisés falou aqui, saiu aqui, porque tudo que ele falou o povo fez o contrário. Quando eu estava estudando esse texto, eu descobri que essas pessoas estavam lá no templo por motivação política, por outros interesses econômicos. Eles começaram a se envolver com esse povo. Eram os povos que estavam ali, os amorreus, jebuseus e outros deuses, outros povos mais. E isso contraiu o quê? Eles começaram a praticar as mesmas práticas que os povos fizeram. Para você ter uma ideia, o que eles fizeram? Eles deixaram de adorar a Deus e construíram um altar de Baal dentro ali do povo de Israel. Começaram a casar, começaram a fazer as coisas, e isso chamou o quê? A ira de Deus. Deus olhou de cima e falou: peraí, parece que tudo que eu falei fizeram o contrário. Então, irmãos, era mais ou menos isso que o livro de Juízes fazia. E o que aconteceu? Deus levantava, então, largava o castigo, o povo passava o sofrimento, liberava um povo para julgar, e Deus levantava um juiz lá no meio para julgar. Por isso que é o livro de Juízes. Foi levantado homens para julgar e para libertar. E eu meditando nessa história, pensando já no começo, olha só, nessa introdução, Deus me deu duas palavras já de alerta para nós. Que Deus falava o seguinte: olha o perigo de nós se envolver com aquilo que Deus não está aprovando. Às vezes nós, na nossa vida, a gente pega, e a gente vê muito disso. Eu quero falar em tese para você entender o que eu estou falando. Às vezes eu que estudei na faculdade, eu sei como é que funciona. Não é fácil para uma pessoa que está na igreja estudar lá. Porque às vezes as pessoas convidam você para sair, convidam você para ir em tal lugar. E o envolvimento, quando vê, você está fazendo as mesmas coisas, abandonando Deus. Então, o perigo de se envolver com aquilo que não agrada ao Senhor. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você entender. Você está no trabalho, a mulher está no trabalho, de repente tem as amigas, né? As amigas ali solteiras, e você é uma mulher casada. E as amigas falam: vamos lá só um pouquinho, vamos passar naquele bar, não sei o quê, vamos lá numa janta, nem que seja um bar, uma janta. E às vezes a pessoa pega e vai, daqui a pouco a pessoa está envolvida, está do mesmo jeito que a pessoa. E Deus me alertava, falava: filho, quando a gente se envolve, quando a gente tem muito contato, daqui a pouco a gente está nas mesmas práticas. Então esse povo começou a se envolver aqui, daqui a pouco eles estavam nas mesmas práticas que o povo ali pagão. E outra coisa que Deus me alertou, eu até anotei aqui, que a desobediência, olha só, a desobediência é algo incrível, porque a desobediência vai gerar punição. Deus não tolera a desobediência. Se nós olhar o livro de Juízes e o Velho Testamento, todos eles pagaram o preço por causa da idolatria, todos eles foram castigados, e daqui a pouco eu vou entrar nessa história, você vai entender. O povo de Israel foi pisado, humilhado por causa da desobediência. Acontece muito, quem tem filho pequeno aqui, até filho, entende o que eu vou falar? Às vezes o filho passa da conta e ele é punido por causa da desobediência. E Deus não livra isso, irmãos. Interessante que Deus usa outro povo para afligir o povo dele por causa da desobediência. Então nessa introdução nós podemos aprender essas duas coisas que aconteceram com o povo. Juízes 6, vamos entrar na história. A Bíblia vai relatar aqui
7 anos, irmãos. Você imagina só, 7 anos o povo de Deus, Israel, separava a semente. Eles eram agricultores, eles iam lá no campo, lavravam. Chegava na época, plantavam. E o sonho de todo agricultor é plantar e colher. Eu vim lá do interior, eu sei o que eu estou falando. Ele fica projetando quando colher. Com o dinheiro da colheita eu vou comprar um móvel para casa, eu vou fazer uma comida, eu vou fazer né? E era isso que eles faziam, eles plantavam, só que tinha um detalhe. Como eles estavam passando esse período de desobediência, a Bíblia é clara em dizer que 7 anos, irmãos, bem na hora da colheita, se imagine só, passa o tempo, se planta, se colhe, se vê o tempo, bem na hora da colheita, o exército midianita vinha. A Bíblia descreve como um enxame de gafanhotos. E levavam tudo, irmãos. Levavam as ovelhas, levavam o gado, levavam tudo de bom que eles tinham. E tacavam fogo e tudo. E a Bíblia descreve que virou uma miséria terrível. E pior que isso, eles tinham que ir nas cavernas se esconder por causa do inimigo. Olha só a situação, irmão, que eles estavam vivendo. Eu não sei, mas Deus me tocou nessa palavra que tem gente aqui nessa noite que há muito tempo tem perdido, mas eu tenho uma palavra de Deus na tua vida. Hoje esse cativeiro vai mudar. Há muito tempo você projeta, você desenha, você até faz as coisas, mas chega na hora, parece que nada dá certo. Hoje você vai perseguir o inimigo. A Bíblia diz que o povo estava numa miséria terrível. E uma coisa foi feita. Foi feita aqui no começo do culto, eu lembrei. O povo clamou a Deus. Eu fui na palavra estudar com o dicionário, entendeu? O que é um clamor? Um clamor não é uma oraçãozinha. O clamor é como se fosse um grito de dentro para fora. Talvez foi isso que Ana gritou aquele dia, que ele queria um filho. Foi algo fora do normal. E Deus é acostumado a ouvir o clamor, irmãos. Nós sabemos da história que o povo do Egito estava na escravidão e o povo clamou e Deus ouviu. E foi isso que eles fizeram, irmãos. Depois de tanto sofrer, depois de tanto ser humilhado, depois de tanto plantar e ver o inimigo tomar bem na hora da colheita, Deus fala, basta. Envia um profeta para dizer para eles: acabou o tempo de sofrimento. Estou levantando, eu vou mudar essa história e vou acabar com os medianitas. Foi isso que foi falado, irmãos. A palavra do Senhor diz que um profeta chegou e foi disse. E eu já começo a falar uma palavra aqui nessa noite. Deus nunca deixa de avisar o seu povo. Ele sempre avisa. O que Ele tem na tua vida, Ele nunca deixou de falar. E hoje, irmãos, essa palavra vai falar com o teu coração e uma nova história vai mudar a tua vida. Escreva o que eu estou te falando. E o profeta chegou e falou. E aí Deus fala assim: mas quem é que eu vou chamar? Quem é esse homem, esse general qualificado, esse homem capacitado para liderar esse exército? Interessante que Deus não vai no melhor quartel lá de Israel. Deus não vai no melhor estudioso. Deus não vai no mais capacitado. De repente, chama a atenção de Deus um homem malhando trigo no lagar. Só que eu dei uma informação aqui, não sei se vocês pegaram. O homem estava malhando trigo no lagar. Mas eu disse que há 7 anos ninguém colhia nada. Esse homem chamou a atenção de Deus. Como é que ele está colhendo quando todo mundo está perdendo? Como é que ele está comendo pão fresco quando todo mundo está chupando o dedo? Porque esse homem, por mais que ele seja simples da roça, um matuto, ele é diferente. Ele é diferente. E eu quero liberar o primeiro elemento de um vencedor aqui. O primeiro elemento da vitória, irmãos. Gideão, a palavra do Senhor diz que ele estava malhando trigo e o anjo chegou e falou: homem varão valoroso. Eu fico imaginando aquela hora que ele deve ter olhado e falado assim para trás, olhado para trás. Que varão valoroso. Um agricultor.
anjo olhou para ele e falou: varão valoroso. E ele malhando, trabalhando, irmãos. Eu fiquei meditando nessa palavra, e o Senhor me revelou o seguinte: Gideão, por mais que ele seja matuto, por mais que ele seja um agricultor, ele tinha uma coisa, se nós aplicar na nossa vida, nós vamos começar a mudar a nossa história, que ele era um inconformado. E aqui eu entro no primeiro tópico. A vida das pessoas que têm vitória são pessoas inconformadas. Irmão, você sabia que o ser humano é um ser que se adapta a qualquer coisa? Ele se adapta à miséria, ele se adapta ao sofrimento, ele se adapta à dor, ele se adapta ao frio, ele se adapta ao calor, ele se adapta a tanta coisa. E eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor falou no meu coração: tem gente que está se adaptando a perder, e hoje vai se adaptar a vencer, porque eu vou mexer no teu intelecto, e você vai sair daqui hoje tão revoltado com essa história, foi pregada aqui hoje, vai colocar na tua vida e vai falar: a partir de hoje eu mudo a minha história. Esse homem era um homem inconformado. Todo ano ele sabia, irmão Jonas, plantava e sabia o que ia vir comer, plantava e sabia o que ia vir. Aquele ano ele se preparou e falou: eu vou no lagar. E lagar é de prensar uva, não é de malhar, irmãos. Eu estava olhando, o lagar é uma máquina que prensa uva, uma máquina rudimentar de madeira. E olhando lá, esse homem colheu o trigo verde um pouco antes de madurar, antes que chegasse, e guardou. Ele falou: esse ano eu vou mudar a minha história. Deus está falando com gente aqui: esse ano você vai mudar a tua história, irmão. O que é uma pessoa inconformada? Eu fui atrás, eu fui entender o que é uma pessoa inconformada. Uma pessoa inconformada está no emprego, irmãos, e ele não adianta ficar reclamando do patrão, do governo, se ele não estudar, se ele não ir atrás de outro, não adianta de nada. Eu trabalhava numa padaria, irmão, só o sangue de Jesus, meu Deus, um sofrimento. Os irmãos que são mais próximos de mim sabem que eu recebia, irmãos, passava o pagamento, chegava dia 16, dia 17, até dia 18, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu acho que esse que é o emprego do anticristo. Por quê? Além de sofrimento, um calor miserável, o cara não pagava. Mas por causa do horário, do tempo de eu estudar a faculdade, eu falei: eu tenho que ficar aqui. Aguentei 5 anos, mas chegou um dia, eu falei para Deus: Deus, me tire daqui. Senhor, eu comecei a mudar a história. Comecei a estudar, quase me formando, comecei a entregar currículo, falei: Deus vai me arrancar daqui. E Deus me arrancou de lá. Adianta ficar reclamando? Quando eu vi os amigos meus se aposentando, quase não podia nem andar, eu falei: meu Deus, eu tenho que sair daqui. O que é um inconformado, irmãos? Uma pessoa inconformada é aquela que está vendo o casamento dela e fala assim: não está legal, o casamento está indo a pique e você está tudo bem. É que ele fala: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa história. O que é uma pessoa inconformada? Uma pessoa inconformada, irmãos, é que nem Martinho Lutero. Os irmãos conhecem a história de Martinho Lutero? Ele era um homem temente a Deus em 1517, que ele olhou, então ele servia ali o catolicismo e começou a ver muitas práticas erradas, irmãos. Eles vendiam o perdão, eles pegavam e tinha a Santa Inquisição, eles queimavam pessoas vivas que iam ao contrário, que eram consideradas hereges. Ele viu tantas coisas e ele se indignou dentro dele e falou assim: eu estou inconformado com essa situação. E ele escreveu 95 teses, um homem sozinho, escuta o que eu estou falando, um homem sozinho. Ele escreveu 95 teses que colocou o império de cabeça para baixo. Esse homem sozinho, irmãos, é responsável por hoje as igrejas estar abertas protestantes. Uma pessoa inconformada, irmãos, ela não aceita aquilo e acha que é normal. Você acha que nós servir a Deus e viver uma desgraça num casamento, viver uma desgraça, viver ali, isso não é normal. Deus está esperando você hoje. Às vezes você está passando uma situação há muito tempo e fala: Senhor, eu não aceito, eu sou filho de Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu não aceito. E às vezes falta nisso, uma revolta dentro da gente. Irmãos, eu estava estudando hoje, vendo a história de inconformado. Daí eu fiquei bem doido hoje, falei: hoje eu não vou ouvir tanta coisa.
Nós que acompanhamos e gostamos de futebol, nós sabemos o país é o país do futebol. Ronaldo é um fenômeno. Numa jogada, ele jogava na Inter de Milão, ele arrebentou o joelho dele. Ele virou de ponta cabeça o joelho. E todo mundo dizia que ele não valia mais nada pro futebol. A imprensa malhou ele, os companheiros malharam ele. Ele passou 2 anos se tratando em médico. Ele ia calar a boca de todo mundo, irmãos. Ele falou, todo mundo já julgou ele, e até julgaram porque convocaram ele para a Copa. E no final da Copa, durante toda a Copa, ele fez tanto gol. Ele fez os 2 gols que nós temos lembrança até hoje. Eu vi a reportagem dele, estava vendo hoje. Passou um filme na cabeça dele, que ele só queria provar que ele era capaz. Às vezes na vida da gente, nós vamos ter que batalhar sozinho. Mas a vitória é daquele que não desiste, que é daquele que é um inconformado. Quando eu estava olhando essa história hoje, como é que pode esse homem simples da roça ser inconformado com aquela situação? Ser inconformado porque chega de perder, chega de ser humilhado. Aí eu chamo a atenção de Deus, e Deus vê algo nesse homem. Fala assim, esse homem é capaz de comer pão fresco enquanto todo mundo está perdendo. Ele é capaz de liderar o meu exército. Interessante que ele vai falar com Gideão e fala, Gideão, o anjo, olha, Deus escolheu. E ele começa a olhar para ele e fala, peraí, acho que Deus errou. Errou porque a minha tribo é a menor, e eu sou o menor da casa. Ele olha para si mesmo e não vê o grande homem que ele é. Deus está falando com gente aqui nessa noite, que há muito tempo Deus já tem falado, mas ele olha para si mesmo e acha que não tem o potencial. Deixa eu falar uma coisa, é porque você e eu, a gente vê um momento. Deus vê daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos. O que Deus estava vendo em Gideão, ele já estava vendo lá no final do texto. Ele liderando, irmãos. Porque eu quero falar por uma coisa para você nessa noite, que você não tem ideia de capacidade que você é. Você não tem ideia da pessoa que você é. Se daqui uns tempos você vai olhar o que Deus fez na tua vida, porque a gente vê a hora, e quando a gente vê um momento que nem Gideão viu, ele falou, ele viu o menor. Mas aí Deus me revelou outra coisa no meio. Deus me revelou outro tópico aqui, que eu quero trazer para você nessa noite. Gideão estava colhendo, enquanto todo mundo estava perdendo. O Senhor falou comigo, filho, fale para a igreja, quem quer dá um jeito, e quem não quer acha desculpa. Irmãos, esse aqui é um tópico muito importante para a tua vida. Eu quero que você saia de hoje aqui, todas as vezes que você tiver uma situação que você vai saber, você vai lembrar de mim. Você vai falar assim, foi pregado um dia, que quem quer dá um jeito, e quem não quer acha desculpa. Esse homem deu um jeito, e ele colheu. Ele foi no lagar, mas ele colheu. Irmãos, é chegar no tempo que não tem mais desculpa. A gente vive num tempo de mordomia. Nunca houve um tempo de mordomia como em 2023. Nós estamos vivendo o melhor tempo do transporte, melhor tempo da tecnologia, melhor tempo da igreja. Irmão, você não tem ideia como era a igreja antigamente, os irmãos sabem. Tinha que ir de bicicleta, a pé, banco duro, calorão as igrejas. Dá um jeito, irmão. Vem de ônibus, vem de carona, vem de cavalo, não importa, você vem. Você tem que dar um jeito. O que as pessoas acham é desculpa, e não tem com Deus desculpa. Essa semana eu estava preparando essa mensagem, eu fui chamado para uma entrevista de emprego, e eu já passei, e Deus já usou a mensagem na minha vida. A entrevistadora mandou mensagem para mim, era segunda-feira, deu uma chuva, estava chovendo na hora, ela falou assim, eu posso fazer entrevista online? Posso? Você liga aí, a gente conversa aqui. Eu falei, não, eu vou lá na firma. Irmãos, eu peguei 3 ônibus, desci perto do lago, Santa Aqui de a pé, quase 1 quilômetro debaixo de chuva, e fui lá e fiz a entrevista, que Deus falou no meu coração. Quem quer dá um jeito, quem não quer acha desculpa.
Porque uma entrevista frente a frente é totalmente diferente. Irmãos, Lucas 19, coloca para mim. Lucas 19. Isso aqui é tão interessante, irmãos, porque isso daqui muda a vida da gente, sabia? Esse tópico muda, porque a partir do momento que você praticar e lembrar disso, você fala assim: eu dou um jeito e eu não acho desculpa. Olha lá, Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando ali, e havia um homem ali chamado Zaqueu. Esse era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu ao sicômoro para ver porque que havia de passar por ali. Irmãos, tá bom aí, duas informações: ele era pequeno e tinha multidão, mas o que ele fez? Ele driblou a multidão, foi lá no galho e viu Jesus passar. Quem quer dá um jeito, quem não quer acha desculpa, irmãos. Escute isso e leva para a tua vida. Quem quer dá um jeito e quem não quer acha desculpa. Nós estamos vendo um tempo que nós damos desculpa para tudo. Nós damos desculpa para não vir na igreja, nós damos desculpa para tantas coisas. Mas o que Deus está querendo é pessoas que não dê mais desculpa, que façam como Gideão fez, que mesmo passando todas as dificuldades, mesmo se escondendo, ele malhou o trigo. E ele levou a farinha para casa, não levou o trigo, tenho certeza. Amém? E a história vai dizer agora: Gideão é convocado, irmãos. E como... E ele, Senhor, falou: meu Deus, agora eu sou convocado. Imagina a dúvida na cabeça dele. Ele falou: Senhor, e agora? Eu sou convocado. Deus faz uma ordem para ele: ó Gideão, antes de se chamar o povo, eu quero que você vá lá aonde está o altar de Baal e destrua, e coloque o altar a Deus. A Bíblia diz que ele arrumou 10 homens, saíram na calada da noite, perto da meia-noite, e destruíram e ofereceram ali o sacrifício a Deus. Eu falei: Senhor, como esse homem é ousado, entrar no terreno do inimigo e oferecer a Deus. E aqui vem o terceiro: toda pessoa que tem vitória tem que ser ousada, irmãos. A ousadia, o que é a ousadia? É uma pessoa destemida, é uma pessoa que mesmo diante da dificuldade, ela vai e faz. Mesmo diante que todo mundo fala não vai dar, ela vai e faz. E isso chama muita atenção de Deus. Uma pessoa ousada vai fazer o que outras pessoas não fazem. Uma pessoa ousada, irmãos, vai fazer coisas que os outros não fazem. A ousadia chama a atenção de Deus. Eu vejo um homem chamado Davi, um menino, encarar um gigante. Sabe porque ele é ousado? As pessoas olhavam e falavam para ele: mas não pode esse menino matar o gigante. Nem os próprios irmãos, nem ninguém acreditou. Ousadia. Ousadia, irmãos. Você imagina Gideão sair na calada da noite, correndo risco de vida, e ir lá, porque a Bíblia diz que eles se reuniram no outro dia para querer matar. Chegaram na casa do pai dele para matar ele quando acharam o altar. Mas ele foi ousado. Ousado, irmão, ousado. Ousado é uma pessoa, não é metida e nem orgulhoso. Eu estou falando de ousadia, é uma pessoa destemida, que foca no que ele quer e vai em frente. É isso. Eu não vi ninguém crescer sem ser ousado. Não vi ninguém. Se você pegar a história dos vencedores, dos empresários, qualquer, no mundo secular ou no mundo evangélico, eles foram ousados. Eles fizeram coisas no tempo que ninguém fez. Eles acreditaram no que ninguém acreditaram. Eles investiram no que ninguém investiu. E isso faz a diferença na vida nossa. Quando eu li essa história, eu falei: meu Deus, correndo risco de vida, ele foi lá e fez o que Deus pediu. Aí Deus fala para ele: Gideão, é o seguinte, agora você fez, agora eu quero que você junte o exército. Ele falou: antes de juntar o exército, eu quero fazer uma prova com você. A Bíblia diz que ele mesmo, porque assim é a nossa vida. Eu entendi, Gideão. Muitas vezes Deus fala, e a gente quer confirmação, porque dá medo. Imagina você liderar um exército, um agricultor,
gente. E ele fala, pega uma lã e leva lá fora e fala, Senhor, se tu tá nesse negócio, tu me mandou. Eu quero que o Senhor deixe a lã seca e enche do orvalho. Outro dia ele acordou, a lã estava seca e encheu do orvalho. E agora ele foi de novo e falou assim, agora deixa a lã cheia do orvalho e o roda seca. E assim ele fez, irmãos. Ele fez uma prova de Deus. E Deus mostrou para ele e falou, Gideão, eu estou contigo. E é para você fazer. Aí Gideão pega, irmãos, e manda tocar a buzina, a palavra diz. Ele manda mensageiros. E eles vão até as tribos e convocam. Todo o povo de Israel está convocado para a guerra. Chegou a convocação. Os homens se dirigiram até Gideão. E veio gente de todo lado, do norte, do sul, do oeste, do leste. E foi um agrupamento de pessoas. No deserto foi de levantar poeira, que era carros, cavalos e muita coisa. A Bíblia diz que eram 32 mil homens. Só que o detalhe do outro lado ali, tinha o exército dos medianitas. E era uma coalizão. O que é uma coalizão? Além de ser os medianitas, tinha vários outros povos juntos para guerrear contra o povo de Israel. É assim que o inimigo trabalha. Ele faz uma coalizão de tudo quanto é coisa para atacar a gente. Já era em número inferior, irmãos. 32 mil. 32 mil homens são agrupados ali para fazer essa guerra. Só que aí Deus chama em particular ele de novo, Gideão, e fala, Gideão, o negócio é o seguinte, você está vendo esse povo aqui, 32 mil, todo esse acampamento, é muita gente, irmão, ele já estava inferior. Eu anotei aqui quantas pessoas tinha. Era 135 mil e só estava em 32. E Deus fala, é muita gente. E Gideão fala, deve ficar desesperado, fala, Senhor, mas já estamos em número inferior. Ele falou assim, Gideão, tem covarde medroso aí no meio, fala para eles voltar para casa. Gideão obedece ao Senhor e fala, quem está com medo, pega a trouxinha e volta para casa. Levantou poeira de novo, voltando, irmão. 22 mil. Sai de 32 e ficam só 10 mil. Deus falando comigo, aqui está outra coisa. Toda pessoa vitoriosa, ela é corajosa, irmãos. O que é coragem? Coragem é a pessoa que mesmo tendo medo, não deixa o medo dominar. Hoje foi falado sobre isso. Eu não importa o seu medo, não deixa o medo te dominar, irmãos. Você tem que ter o domínio do medo, porque o medo tem paralisado muita gente. O medo tem parado pessoas importantíssimas que têm um talentíssimo, é por causa do medo. O medo não é fácil, irmão. Não é fácil falar em público, não é fácil muitas coisas. Você tem que superar o medo. O medo impede a gente de crescer. O inimigo tem usado muito nesses dias. Ah, porque vai ter crise, porque não sei o quê, porque... Gente, sempre teve crise, sempre teve tantas coisas, mas Deus está com a gente. O medo tem parado. E eu fiquei olhando, 32 mil, 22 saíram, e Deus falou o seguinte, meu coração, tem muita gente no meio da gente, só faz volume. Só volume. Aí você vê a multidão, mas é só volume. Qualidade é pouco, irmãos. Aí Deus chama Gideão e fala, Gideão, é muita gente ainda. Sabe por quê? Porque se eles fizerem alguma coisa, eles vão se gloriar no braço deles. O que eu estou falando nessa noite é o seguinte, que Deus tem que fazer as coisas na nossa vida, na obra, na igreja. As pessoas têm que olhar e falar assim, é Deus que fez. Porque o que tem de gente se gloriando no estudo, o que tem de gente se gloriando no dinheiro, o que tem de gente se gloriando, porque eu falo bem, porque eu canto bem, porque é isso e aquilo. Meu irmão, deixa Deus fazer. Quando Davi derrubou o gigante, foi Deus. Quando Neemias fez a muralha, foi Deus. Quando Josué derrubou a muralha, foi Deus. E assim foi, irmãos. Quando Moisés atravessou o mar, foi Deus. O povo teve que olhar e falar, é Deus que fez essa coisa. Assim é na nossa vida, irmãos. As pessoas têm que olhar e falar assim, é Deus que está fazendo da obra. Não é a capacidade dele, não é a capacidade de Gideão, não.
Ele é um agricultor. Como é que Deus está fazendo isso? Porque ele deixou Deus fazer. Muita gente tem, sabe, no meio evangélico a gente viu muito isso, capacitados, mas colocaram ele para fazer na frente, e trocaram Deus e infelizmente não fizeram nada. Porque é Deus que tem que fazer. Aí Deus chama Gideão, é muita gente ainda, 10 mil. Eu fico imaginando o desespero de Gideão, falando, meu Deus, de 32, 10, ele falou o seguinte, tá vendo aquele lago lá na frente? Vai lá. E aqueles que beber que nem animal. O que é beber que nem animal, irmãos? O cachorro, ele deita, o animal, ele deixa de crescer e ele bebe água com a boca. E aqueles que se acrocarem e beber água com a mão, separa eles, 2 grupos. Gideão chama os soldados e fala, bebam água, mas ele não avisa qual é a forma. Aí cada um foi por si. Os que beberam água que nem animal, e os que beberam água ajoelhado. Acredite se quiser, irmão. Os que beberam água ajoelhado foram só 300. E os que deitaram foram 9.700. Tipo, usar até matemática hoje, dá dele fazer conta nessa mensagem. Meu Deus. 9.700 pessoas beberam água que nem animal. E 300 se ajoelharam. Mas aí eu entendi uma coisa. Uma vez Deus mostrou, eu estava estudando esse texto, pregando em outras mensagens, que os que se acrocaram, podem ter certeza, irmão, que eles cravaram a espada dele e se apoiaram para pegar. Às vezes, os que deitaram, Deus falou assim, esse aqui não vigia. O inimigo pode chegar e matar eles na nuca. E os que se dobraram e sentaram, apoiaram na espada e pegaram água. O que eu estou falando para você nessa noite? Você quer ter vitória com Deus? Se apoia aqui, ó. Isso aqui, irmão. Isso aqui. Eu tenho visto, acompanhado muitos pregadores na internet. E eles são grandes youtubers. E as mensagens deles são assim, Deus vai te mudar a tua história. Deus vai te levantar. Meu Deus, esse ano vai ser o ano da vitória. Esse ano, muita coisa, pensa. Eu trabalhava nessa padaria que eu contei. Tinha uma pregadora que foi lá, um dia trabalhando lá, eu escutei a mensagem dela, assim, sentada na hora da folga, e ela botava na internet aqui, só Deus vai mudar, e tudo, e eu falei, meu Deus, que mulher. Eles falavam, até o meu patrão falou, agora tem uma pregadora aí que tá tremendo, vai derrubar o prédio. E daí, irmãos, eu fui ouvir a mensagem dela, não tinha embasamento bíblico nenhum. O que tem de gente falando coisas, você vê muita gente, não tem texto. Da onde que ele tirou isso? Porque o que muda o homem não é isso, irmãos. O que muda é a história. Eu tenho certeza que essa noite pessoas vão levar essa história de Gideão para a vida dele e vão lembrar do texto desse homem. O que muda, o que tem compromisso com a tua vida é a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. A palavra não volta vazia, é a palavra dele. Não é muitas coisas. Então a palavra, Deus tem compromisso, porque a palavra muda o homem. E ali está a situação. 300. Gideão é obrigado a falar assim, ó, pegue e volta para casa. 300, irmãos, 300. Eu fiquei no Senhor. 300 contra 135 mil. 450 soldados por um. A conta parece que não fecha, né, irmãos? 450 por um. Essa conta foi ficando cada vez menor. Eu falei, meu Deus. Deus falou no meu coração, filho, selecione quem está do teu lado, que é esse que vão levar você à vitória. Deus está falando com gente aqui. Analise quem são seus amigos, o grupo. Analise quem são, irmãos. São pessoas que te trazem para a vitória. São pessoas que só trazem dor de cabeça. Analise aquele parente que toda festa no final do ano faz uma confusão e fica um ano sem se falar, e de novo, ano que vem se está de novo. Analise lá no emprego aquela pessoa que só
te traz problema, é fofoca, é tudo quanto é coisa. Cai fora. As pessoas do nosso lado têm que estar junto com a gente, com o pensamento só, para levar a gente à vitória. Porque às vezes a gente traz pessoas que vão trazer problema pra gente, que nem é o problema da gente. Porque as pessoas têm que estar perto pra gente, tem que ser pessoas que estão com a gente. Os 300 estavam com Gideão. Os 300 acreditaram em Gideão. Os 300 falaram, esse é nosso líder. E aqui vem uma coisa que eles fizeram. Os 300 acreditaram na dependência de Deus. Que pensa aqui para nós. Gideão reuniu como se fosse aqui. Botar os 300 homens e falou, é o seguinte. Deus deu a ordem de guerra. Foi dado um sonho. E esse sonho Deus já confirmou. Como fosse um pão espedaçando, a Bíblia diz. E diz assim, hoje nós entramos no arraial dos Medianitas e vamos detonar eles. Daí eles pensaram, mas que arma? Você está vendo o chofar e a gaita e tudo ali? É aquela arma ali. Mas os 300 falaram, nós acreditamos em Deus. Se Deus falou, está falado. A dependência de Deus faz nós ser grandes. Porque a dependência de Deus faz nós acreditar em Deus. Não é a nossa capacidade, irmãos. Não é o estudo, não é isso, não é aquilo. Isso é da estrutura. E isso é uma ferramenta. Não vou dizer que não. Mas é a dependência de Deus que faz uma igreja crescer. É a dependência de Deus que faz o teu casamento prosperar. É a dependência de Deus que faz você prosperar lá na empresa. É a dependência de Deus, é acreditar que Deus está no comando. Tudo que ele fizer, a vitória vai ser grande. E eles pegam, se ajuntam e vão. Que ele separa 3 e começa a tocar as trombetas. Começou o som, o exército medianita e a colisão se levantaram apavorado. Falaram, o Israel vem para matar a gente. E a palavra diz bem clara que Deus confundiu o inimigo. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Hoje Deus vai confundir o inimigo. E Ele vai fazer uma coisa que a palavra diz, está dizendo que um se voltou contra o outro. Um se voltou contra o outro, irmão. Os medianitas se cravaram a espada um no outro. Porque Deus está falando o seguinte, que o inimigo vai se autodestruir.